paciente, mas está cada vez mais propício a mandar foder quem me penteia a mente. Eles fazem tudo para que o racismo aumente, mas tu queres saber o que é que chateia a gente? É ninguém saber se era preto ou branco, se nunca tivesse sentido espalhar frente. Querem ver quem é mais quente, quando até hoje os poucos que tentaram se estão numa campa não foi acidente. Fama de deixar concorrência no lodo, por isso tu corre e avisa a tua gente que o único cão cá na tuga tá solto uma faca, acredita, não há concorrente. Maior parte estão às cegas, a viverem de conquistas, todos a virar profetas, quando é preciso é exorcistas. Escondem-se atrás das palavras, fazem tudo para dar nas vistas. Um monte de corta-casacas, acharem que são estilistas. Move, bitch, és um rastro do teu declínio. Não é de alerta, boy, é só falar, mas já ninguém percebe esse teu raciocínio. Boy, tu só cobiças e vives de missas para criar pessoas à imagem de um ídolo. Quando esse aspecto faz qualquer espelho deseja querer ser apenas um vidro. Vão ver as cores vivas deste ecrã, e o que vão ver a seguir então é o review ao Elefone S8. Vamos lá então ver isso. Boa pessoal, cá estou eu novamente para mais um vídeo, bora lá ver isso. Bem, e deixem-me dizer que este vai ser o meu review ao Elefone S8. E antes de mais, deixem-me dar aqui umas notas iniciais. Em primeiro lugar, tal como fiz no vídeo anterior do unboxing, queria dar o meu agradecimento ao meu amigo Ladeira por me ter cedido este telemóvel para review. Em segundo lugar, queria dizer que este equipamento é um lookalike, uma réplica do Xiaomi Mi Mix. O Mi Mix não foi o primeiro a ter este design, foi o Sharp, mas foi o Mi Mix que consagrou este design chamado bezel-less. Bem, posto isto, vamos lá então à análise ao Elefone S8. Bem, em primeiro lugar, deixem-me dizer que ele já vem com esta capa. Esta capa é uma capa bastante normal, transparente, e que vem dentro da caixinha, e que é muito bom ter logo uma caixa para proteger o equipamento. Bem, vamos agora tirá-la aqui um pouco à parte. A capa é em silicone, é um silicone daqueles maleável. Eu não gosto muito porque ela prende um pouco, mas é melhor ter esta do que não ter nada até comprarmos outra. Bem, e relativamente ao equipamento, eu já tinha mostrado no unboxing, ele é muito bonito. Ele tem é um azul brilhante ao estilo do Honor 8, é um azul mesmo muito espelhado, é muito bonito. Bem, e deixem-me dizer que vamos começar então a falar um pouco sobre a qualidade deste ecrã. E deixem-me dizer que a qualidade deste ecrã é fantástica. Como podem ver, ele tem umas cores muito definidas, tem uns pixels mesmo com uma tonalidade. Ele é um ecrã IPS, mas tem umas tonalidades bastante vibrantes, é muito bom. Bem, deixa-me já mostrar como é que funciona a impressão digital. Ela é super rápida. Para desbloquear o ecrã pode estar desligado e nós só temos que pressionar aqui e ele liga logo. É bastante rápido, acerta 10 em 10, e mesmo noutras posições não temos que estar a pressionar nesta posição, como viram. E deixem-me aproximar aqui um pouco para verem a definição deste ecrã. Ele é fantástico. Bem, vou começar por fazer um review ao software. Antes de mais, deixem-me dizer que há aqui uma questão, que é este smartphone custa cerca de 200 euros e foi comprado na Gearbest. Há sempre uma oscilação de preço entre algumas lojas, mas deixem-me dizer que, como eu digo sempre, comprem na loja em que ele estiver mais barato, pois não têm vantagem nenhuma em comprar nesta ou naquela loja, exceto por algum motivo de envios, por causa de evitarmos alfândegas e mais não sei o quê. Normalmente a Gearbest tem uma boa forma de envio, que é a Priority Line. Posto isto, eu aconselho sempre a comprar no sítio que estiver mais barato. Bem, então vamos lá começar pelo review ao software deste Elefone. Vamos aqui às definições. Deixem-me dizer que o software dele é basicamente software de stock. Ele não tem assim grandes alterações. O Wi-Fi, Bluetooth, cartões SIM, ele é dual SIM. Ele permite utilizar dois cartões. Tem conectividade 4G também. Ecrã, aqui são algumas opções. Ele tem a opção
Clear Motion para podermos personalizar aqui um pouco a qualidade do ecrã, e é fantástico. Eu já acho que a qualidade é boa com o Clear Motion, ainda consegue melhorar mais um pouco. Tem a Mira Vision, que também tem algumas opções de personalização, e o ecrã realmente já tem uma qualidade brutal, mas se quiserem personalizar para colocarem mais contraste, para colocarem as cores ao vosso gosto, podem personalizar essas opções. Voltando aqui atrás, estas são as opções que tem aqui no ecrã: a luz noturna, ao estilo iPhone, para personalizar, para colocarmos aquela luz que protege os olhos. É uma luz bastante amarelada, bastante tons assim, bastante amarelados, assim a fugir para o avermelhado. Depois aqui é puramente opções basicamente stock. Tem aqui a opção quando o dispositivo está no VR, no dispositivo da realidade virtual. Tem aqui o Akin Plug, Turn on the Screen, ou seja, aqui dá para ligar o ecrã só carregando na tecla volume. Pronto, são algumas opções que ele tem, nada assim de muito relevante. Display de Real Speed, isto aqui são algumas opções para nós personalizarmos, nada assim de muito especial, e podemos personalizar ao nosso gosto. Depois, voltando aqui atrás, notificações, som, aplicações. Ele tem 64 GB de memória interna, 4 GB de RAM. Deixem-me dizer que ele tem aqui algumas opções de gestos, gestos como, por exemplo, passar 3 dedos para ele tirar um print screen, ou por exemplo dar com os 2 dedos dar deixem-me voltar aqui atrás, por exemplo, ir aqui e ele vai aumentando e diminuindo o volume, assim passar 3 dedos e ele tira um print screen. Está bastante útil, na minha opinião. Tem aqui também mais algumas opções. Depois, aqui voltando atrás, tem aqui o DuraSpeed, que é para melhorar um pouco o desempenho em aplicações em primeiro plano, as aplicações em segundo plano. Algumas notificações poderão ser adiadas, ou seja, isto tem a ver com uma otimização, essencialmente quando estamos em jogos, para termos uma melhor, tal como eu disse, um melhor desempenho. Aliás, como diz aqui, um melhor desempenho. Eu sinceramente não noto aqui diferença nenhuma, acho que isto é um bocado inútil, mas pronto. Voltando aqui atrás, depois aqui a localização, segurança, contas, ela é bastante stock, como podem ver não tem assim grandes alterações. Aqui tem aqui o whitelist, que é para nós personalizarmos. Se eu não estou em erro, é quando desligamos o ecrã, ele vai fechar as aplicações, ao estilo 12. O 12 põe as meio que embernadas, aqui ele fecha as mesmas. Aqui o Task Manager, que nos permite personalizar as nossas aplicações, personalizar, apagar, instalar, desinstalar. Aqui o Navigation Bar e aqui Navigation Bar, ou seja, vocês podem selecionar a só funcionar com esta tecla ou a funcionar com as 3 teclas no display. Eu aqui tenho logo aqui uma crítica a fazer, que é, como podem ver, o círculo e a bola estão os dois a uma certa distância, mas depois a opção voltar está a uma distância que não é a mesma do círculo ao quadrado. Eu não percebo porque é que isto acontece, parece-me um defeito, parece-me um bug, não sei, mas não gosto, fica feio estar aí assim as 3 teclas, mas pronto, para mim não sei qual é, parece-me um bug, não sei se é mesmo assim, mas também não é assim muito relevante, mas é um bocado estranho. Bem, depois aqui nas opções não tem mais nada assim de especial, extra que o Android normalmente stock não traga. Ele vem já com o Android 7.1.1 Nougat, e eu penso que talvez será atualizado para o Android Oreo. Relativamente a estes smartphones é sempre uma dúvida se ele vai ser atualizado ou não. Bem, deixem-me dizer que relativamente à performance dele, tem uma performance bastante suave, não senti lags em nenhuma das aplicações. Nos jogos ele tem uma performance bastante boa, como podem ver, ele não senti lag em jogo nenhum. Eu experimentei uns poucos jogos, ele tem uma fluidez que para um MediaTek, ele tem um MediaTek X25, está bastante boa. Não senti mesmo como é que eu ia dizer, não senti mesmo lag, não senti drop frames, não senti nada. Não quer dizer que não possam sentir noutro jogo, mas nos jogos que eu experimentei, foram alguns jogos pesados como o Real Racing e outros jogos, eu não senti drop frames, não senti perdas de fluidez. O telemóvel sempre responder bem, sempre com uma rapidez de resposta muito bem, multitasking também. O ecrã, o toque, a sensibilidade ao toque é bastante boa.
não senti perdas de falhas de toque no ecrã. O ecrã tem uma precisão bastante boa, que às vezes eu noto que em alguns ecrãs destes smartphones chineses a assertividade, a localização onde nós estamos a tocar parece que não está exatamente correta. Neste não, tem uma assertividade bastante boa. Deixem-me dizer que ainda relativamente a estes 3 botões, vocês têm a opção de utilizar estes 3 botões embutidos no ecrã ou só funcionarem com este ecrã. Eu vou mostrar como. Por exemplo, vamos aqui abrir as mensagens, damos um toque, ele volta atrás. Um toque longo, ele abre o multitasking, e um toque mais fixo e ele volta ao menu Home. Pronto. Estes 3 botões são facilmente substituídos apenas por esta tecla que também tem o leitor de impressões digitais. Uma das coisas que eu não gostei é quando ativamos aqui as teclas de navegação no ecrã, ela continua ativa, ou seja, continuamos a poder trabalhar com a tecla da impressão digital, ou seja, o nosso botão Home, e eu não gosto disso. Eu preferia que ele tivesse ou trabalhávamos com os 3 botões on screen, ou então utilizaríamos esta tecla como tecla única, como Home Button. Bem, relativamente à qualidade do ecrã já vos falei, relativamente à impressão digital também já vos falei que era bastante rápida, bastante assertiva. Bem, e se estás a ver este review do Elefone S8, deixa aí o like, e se estás a gostar ou seja alguma dúvida, deixa um comentário aí em baixo. Bem, e antes de continuarmos o review deste Elefone, deixem-me dizer que apesar de eu até agora estar a dar bom feedback deste smartphone, deixem-me dizer que eu até tenho aqui apontado alguma lista de coisas que à primeira partida o smartphone é bom, mas depois não leva cartões de memória, não tem entrada para jack 3.5 de fones, não é o equipamento nem à prova d'água, também não tem que ser porque não é um equipamento caro, mas tem muita pouca personalização no software, tem um software bastante pobre, tem poucas opções de personalizarmos, tem traduções mal feitas, tem a câmera básica e fraca. Bem, e por estes motivos, apesar de o meu feedback até agora poderá estar a ser bastante bom, ou está a ser bastante bom, há aqui muitas coisas que me deixam de pé atrás relativamente ao preço deste smartphone, principalmente quando temos comparativamente com estes smartphones de valor desde 100€ até 150, com características iguais ou semelhantes e com um aspecto bastante parecido a este telefone ao estilo Mi Mix, e custam bem menos. Bem, daí eu achar que este telefone me está a deixar um pouco desiludido com o review. E se estás a gostar, continua a ver o review, deixa o teu like e bora lá continuar o review. Bem, e relativamente a este smartphone, apesar dele ter coisas muito boas, vamos entrar agora aqui em algumas das coisas que eu acho que são menos positivas, ou seja, algumas coisas que eu acho que poderia ser e pode ainda ser melhorado pela Elefone, e são essencialmente coisas de software. E isto porquê? Por exemplo, estas 3 barras, tal como eu disse, eu não gostei de ter esta barra não simétrica relativamente à distância, mas depois também tem este pormenor, que é esta barrinha aqui que nos permite esconder as 3 barras de navegação. Não é possível personalizar e removê-la dali. Eu não gosto, eu gostava que tivesse apenas as três opções e não tivesse aquela. Bem, outra coisa, e uma coisa muito importante no smartphone nos dias de hoje, é a sua câmera. E relativamente à câmera, deixem-me dizer o seguinte: a câmara traseira, eu posso dizer que por vezes ele luta um pouco para focar, ele tira fotos razoáveis, nada de muito especial. Há aqui uma coisa que eu não gosto, que é o interface. Eu já falei disto noutros smartphones, que é este interface que é bastante antigo, é um interface ao estilo Ice Cream Sandwich. Acho que eles deviam melhorar isto, porque a câmera é das coisas que mais utilizamos no smartphone, e este interface é bastante antigo. Como podem ver, a câmera ela luta aqui um pouco para tentar focar. Eu não percebo se isto é software ou se é a lente que tem alguma dificuldade em focar. Parece-me que pode ser melhorado. Às vezes ele está aqui um pouco a lutar, outras vezes a lutar
com o foco para tentar focar, outras vezes ele consegue focar mais rápido. Mas não gostei muito deste detalhe dele perder-se aqui um pouco a tentar focar a imagem. Bem, relativamente às fotos, posso dizer que as fotos, e eu vou deixar no fim do vídeo alguns exemplos de fotos com a câmera frontal, com a câmera traseira e um exemplo em vídeo da câmera frontal e da câmera traseira. Deixem-me dizer que relativamente às fotos, eu até tirei algumas fotos, mas eu vou colocar aqui para vocês verem no fim. Ele tira fotos, como é que eu ia dizer, são fotos, dá para o gasto, são fotos que têm uma qualidade até aceitável com luz, mas não esperem nada de muito fantástico. Eu não achei a câmera, para uma câmera de 21 megapixels, eu sei que os megapixels não quer dizer muito em nível de qualidade, mas acho que a câmera não tem uma qualidade assim muito acima da média. Dá para o gasto, dá para tirar uma foto para as redes sociais, para pôr no Instagram, para pôr no Facebook, mas não é uma qualidade assim muito boa. A nível de opções, não tem grandes opções, tal como eu disse, o interface também é um bocadinho pobre. Tem estas opções de efeitos, mas não tem opções assim, opções para personalizarmos quando estamos a tirar a foto. Não tem opção manual, mas isso também já era pedido mais, mas tem mesmo muitas opções. Esta câmera é mesmo muito básica, muito basicazinha, não tem grande poder de personalização. Em relação à câmera frontal, há aqui um detalhe bastante interessante, que é quando vocês estão a tirar uma foto, têm que, deixem-me voltar aqui à outra câmera, têm que virar o equipamento assim, porque a câmera está aqui e ele pede-vos para rodar, como viram, para tirarem para não estarem a obstruir com o dedo a câmera. Tem que virar ao contrário para conseguir tirar a selfie, porque a câmera está aqui nesta localização. O que para mim não é igual, para mim não afeta nada, é só um detalhe. Posso-vos dizer que a câmera frontal, por incrível que pareça, parece que tem um foco mais rápido, parece que tem um foco um pouco mais, tem um foco que é mais instantâneo, tem um foco que parece que captura logo a imagem sem ela estar desfocada, não anda ali a lutar como a câmera traseira, mas a qualidade é muito semelhante à câmera. Aliás, a qualidade é muito semelhante tanto da câmera frontal como a câmera traseira. Por incrível que pareça, a câmera frontal não fica nada atrás da câmera traseira, não tem uma qualidade assim acima da média, mas está muito semelhante à câmera traseira. Com boa luz conseguimos algumas fotos interessantes, temos que tirar 3 ou 4 fotos para conseguirmos aquela foto assim com um bocadinho mais caprichada, mas não é assim nada de especial. Em vídeo, posso-vos dizer que em vídeo achei os vídeos até razoáveis, bons até para a câmera. Parece que a imagem em vídeo fica bastante mais nítida, com mais qualidade, com mais definição do que na fotografia. Na câmera frontal não, aqui já se nota uma grande diferença, que a câmera frontal é bastante fraca quando está a fazer vídeo, quando está a filmar, mas a câmera traseira até me deixou surpreendido, pois a qualidade dela em vídeo foi bastante boa, não estava à espera que fosse assim tão boa. Mas pronto, relativamente às câmaras é isto, são câmaras relativamente banais, tiram umas fotos razoáveis com boa luz, mas nada assim de muito espetacular. Bem, e relativamente a este smartphone e relativamente ao que eu vos queria falar, acho que era mais ou menos isto. Eu ainda vou fazer um terceiro vídeo em que falo sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos, e aí irei esmiuçar um pouco mais algumas coisas relativamente a este smartphone. Deixem-me dizer que ergonomicamente este smartphone tem um ecrã de 6 polegadas, mas encaixa bastante bem na mão, pois esta parte aqui, como podem ver, é curvada, o que dá uma ergonomia bastante boa ao smartphone. Quando estamos a jogar e após alguma utilização, posso-vos dizer que ele aquece um pouco, principalmente nesta zona aqui. Não é um equipamento que aqueça assim muito, aquece o normal. Senti um pouco mais nesta zona aqui. Eu estava a jogar durante uns 20 minutos e estava a agarrá-lo aqui e nem sentia. Estava a jogar um jogo assim mais básico, mas
nem senti ele a aquecer, só quando coloquei a mão nesta parte aqui é que notei que o smartphone estava um pouco mais quente, mas nada de especial, aquece um pouco, mas está dentro do normal para um smartphone com este poder de processamento. Bem, e relativamente a uma coisa bastante importante que ainda não falei e que eu vou falar é a bateria. E relativamente à bateria, deixem-me dizer que para um ecrã 2K e com a qualidade deste ecrã, a bateria é bastante boa. Posso dizer que o carregamento deste smartphone é bastante rápido. Ele carregou, ele estava com cerca de 15%. Eu pus-o à carga durante meia hora e fiquei logo aí com cerca de 70% à volta disso. Eu achei fantástico, achei que para um smartphone com uma bateria de 4000 mAh é muito bom, pois estamos com pressa e estamos durante algum tempo em casa, menos de uma hora, pomos já a carga e ele dá logo uma carga bastante boa, uma carga que dá à vontade para 2 dias. Eu relativamente à bateria, é como eu vos digo, eu não vou esmiuçar assim muito a bateria deste smartphone. Porquê? Porque a bateria tem uma coisa que, na minha opinião, é bastante, como é que eu ia dizer, é bastante duvidoso de pessoa para pessoa estar a indicar que dá para X horas de ecrã, porque a bateria tem a ver muito com a utilização que a gente lhe dá. Porque se formos uma pessoa que damos uma utilização intensiva, a bateria vai ter um gasto diferente de uma pessoa que lhe dê uma utilização mais básica. Mas digo-vos, com facilidade conseguem um dia e meio a 2 dias. Talvez um dia e meio, talvez não conseguirem aos dois se lhe derem um pouco mais de utilização, mas facilmente conseguem um dia e meio de utilização do smartphone. Bem, relativamente às características em geral, já vos disse, ele é um processador da MediaTek, um X25, tem bastante bom desempenho, é fluido, tem um ecrã com uma qualidade soberba, mas deixem-me dizer que eu não aconselharia este smartphone. E não aconselharia basicamente pelo software. Tem muitos detalhes que eu não gosto, tem aqui muita coisa que tem que ser melhorada pela Elefone, tem muitas opções que têm que ser trabalhadas, tem aqui alguns bugs, tal como este aqui, que é uma coisa que a mim faz-me um bocado de impressão, como é que eles não conseguiram colocar as teclas de navegação todas simétricas. A nível de qualidade de construção ele é bastante bom, mas acho que por 200€ se pedia uma coisa mais trabalhada, com um bocado mais atenção ao detalhe relativamente ao seu software. Bem, e relativamente a este vídeo, antes de acabar o vídeo, deixem-me dizer que, e já estava-me a esquecer de um detalhe bastante importante, ele a nível de som tem um som bastante alto, ele só tem um som, deste lado é a coluna, deste lado aqui tem um micro, e deixem-me dizer que relativamente ao som, tanto para multimédia, para vídeos, o som é alto, é nítido, é bom, o som é bom, em chamadas também se ouve bem, em alta voz também se ouve bem. Nesse aspecto o smartphone é bastante bom, na minha opinião. Ele anda quase em todas as lojas por cerca de 200€, e por este valor, para mim, na minha opinião, parece-me já um pouco exagerado. Tudo bem que a qualidade do ecrã é bastante boa, tem um ecrã de 6 polegadas, mas precisava de ser um pouco mais trabalhado. Pode ser que a Elefone no futuro corrija isto. Penso que entre 200 a 200 e poucos euros ou dólares já é um pouco exagerado para este smartphone. Bem, e relativamente a este vídeo, este foi o meu review ao Elefone S8. Espero que tenham gostado. Bem, neste momento estou a testar a câmara frontal do Elefone S8 e, como podem ver, a câmara frontal já não é assim tão boa como a traseira, apesar de o vídeo não estar a aparecer assim muito mal. A câmara traseira é um pouco melhor. Bem, e foi apenas um teste.
Bem, neste momento estou a testar a câmara traseira do Elefone S8 e como podem ver o dia não está assim muito bom, mas a qualidade é muito boa. Não estava à espera que a qualidade em vídeo fosse assim tão boa, como podem ver.